Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Irmãos, Jesus, no capítulo 4, mesmo sendo tarde, eu preguei isso a semana passada, mesmo sendo tarde, Jesus entra no barco com os seus discípulos para passarem para o outro lado. Então eles, deixando a multidão, entram no barco e vão para o outro lado. No meio do mar, levanta-se um temporal de vento muito violento. As ondas estavam passando por cima do barco. Os discípulos, não tendo mais o que fazer, eles então despertam Jesus. Quando Jesus desperta e se levanta, Jesus repreende o vento e o mar. E a Bíblia diz que há uma grande bonança, uma paz, uma tranquilidade. E assim eles conseguem continuar aquela viagem, até chegarem do outro lado, que foi no território dos gadarenos. E quando Jesus chega no território dos gadarenos, outra luta se levanta contra ele. Agora não é mais uma tempestade, agora é um homem possesso de espíritos malignos. Ele não tinha um demônio, ele tinha uma legião de demônios, e vem contra Jesus. Irmão, Jesus repreende o demônio, Jesus expulsa o demônio e liberta aquele homem. E aí as pessoas vêm de todas as partes, porque ouviu falar, e vêm, quando eles vêm até Jesus para saber o que tinha acontecido, eles encontram aquele homem que era endemoniado, sentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficam espantados, porque ninguém podia amansar aquele homem. Por mais que eles tentassem com cadeias e com prisões, não adiantava nada, ele quebrava tudo. E de repente agora a situação mudou, e o homem está sentado, o homem está vestido, o homem está lúcido. Só que quando essas pessoas ouvem falar que os porcos morreram, eles vão até Jesus e começam a insistir para que Jesus se retirasse do seu território. E depois do que Jesus fez, eles expulsam Jesus do território deles. E Jesus, que não obriga ninguém a fazer nada, Jesus que não obriga ninguém a aceitá-lo, Jesus entra no barco e parte para o outro lado, e ele volta para onde ele estava antes, que é em Cafarnaum. E quando Jesus chega, a Bíblia diz que uma multidão se junta a ele, porque assim, irmão, se alguém o rejeita, irmão, muito mais são aqueles que o aceitam. Irmão, se a pessoa está rejeitando o Senhor, pode ter certeza, tem uma multidão esperando por ele, tem muito mais. Agora, às vezes nós estamos insistindo com quem não quer saber de Jesus, irmãos, e tem uma multidão esperando por ele. Quando Jesus chega do outro lado, vem aquela multidão e se junta a ele. E quando Jesus está ali junto à praia, a Bíblia diz que então vem um homem, e não era qualquer homem, era o Jairo. Esse homem era um dos principais da sinagoga. E quando esse homem vem até Jesus, ele vem porque a filha dele estava moribunda, a filha dele estava à beira da morte, a doença tão grave que a filha dele agora está quase para morrer. Esse homem havia procurado de todos os meios, de todas as maneiras, tratar a filha dele. Ele tentou tudo o que ele pôde, não adiantou nada, a menina só piorava cada vez mais, até o momento em que ele toma a decisão. Meu irmão, você precisa tomar sua decisão, pela sua filha, pelo seu filho, pela sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa. Você precisa tomar uma decisão. Esse homem tomou uma decisão, e esse homem vai até Jesus. Jesus vai ser a última chance dele, Jesus vai ser a última porta que ele vai bater, que é um erro. Jesus deveria ser a primeira porta.
Jesus deveria ser o primeiro a quem ele recorrer, a quem ele clamar, mas Jesus vai ser o último, a última tentativa, a última porta que ele vai bater. Por quê? Porque esse homem fazia parte da sinagoga que não aceitava Jesus, que não queria saber de Jesus, mas ele não tinha mais para onde correr, esse homem não tinha mais o que fazer, o único jeito era Jesus. E quando ele vai até Jesus, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é se prostrar. Gente, primeiro ele se prostra, depois ele roga pela sua filha. E nós precisamos aprender com esse homem, porque se prostrar é se render, se prostrar é se humilhar. Esse homem está se humilhando perante o Senhor. Primeiro ele se humilha perante o Senhor, depois ele vai rogar ao Senhor pela filha dele. Nós precisamos aprender com ele, irmão. Primeiro nós nos prostramos, primeiro nós nos humilhamos. Nós precisamos entender que o Senhor não nos deve nada, o Senhor não é obrigado a fazer coisa nenhuma por você. Tudo que Deus faz por nós, Ele faz pela sua graça e por sua misericórdia. Não é porque Ele tem uma dívida com você, não é porque você é tão santo que Ele é obrigado, não. Ele não é obrigado a fazer nada. Então eu preciso aprender a me humilhar, porque o que eu receber dele, eu vou receber por graça, eu vou receber por misericórdia. Então, meu irmão, se humilhe. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exaltará. Se você fizer como Jairo, se humilhar diante do Senhor, se você se render ao Senhor, irmão, o Senhor vai ouvir, o Senhor vai atender. Mas a Bíblia diz assim, versículo 24: e foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Amém? Então, quando Jairo se prostra, quando já depois de se humilhar diante do Senhor, ele roga, ele clama com insistência pela sua filha que estava à beira da morte. Na mesma hora Jesus se levanta e vai com ele, mesmo sendo Jairo quem ele era. Porque quem era o Jairo? Um dos principais da sinagoga que muitas vezes expulsava Jesus, sinagoga que perseguia Jesus. Então, mesmo sendo ele quem era, irmão, Jesus vai com ele, porque ele soube se achegar até o Senhor, porque ele soube se humilhar perante o Senhor. Meu irmão, não importa quem você é, não importa o que você fez, irmão, se você se prostrar perante o Senhor, se você se humilhar diante do Senhor, o Senhor vai com você, o Senhor vai com você para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Ele vai com você, se você se humilhar perante o Senhor, independente de quem você era, independente do que você fez. Se você se humilhar como ele foi com Jairo, ele vai com você também. Amém? E a Bíblia diz que uma multidão também os acompanhou, e essa multidão os apertava. Guarda isso, tá? A multidão acompanhou eles. Versículo 25: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, enquanto Jesus está indo com Jairo em direção à casa dele, porque a filha está à beira da morte, uma multidão acompanha, que o apertava. A Bíblia diz que uma certa mulher que tinha uma enfermidade há 12 anos, era coisa séria, irmão, há 12 anos essa mulher sangrava. Gente, isso hoje é terrível, mas naquele tempo era muito pior, porque essa mulher, além de enferma, essa mulher era considerada impura, imunda. Então a situação para essa mulher era terrível. Há 12 anos, guarda isso, há 12 anos essa mulher, ela sofria com aquele fluxo de sangue, e essa mulher procurou
os médicos. A Bíblia chega a dizer que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos, não adiantando nada. Ao contrário, ela piorou ainda. Só que essa mulher, quando já não tinha mais esperança, não tinha mais ninguém que pudesse fazer nada por ela, essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando essa mulher ouve falar de Jesus, nasce uma fé no coração dessa mulher, a tal ponto que essa mulher começou a dizer: se eu tão somente tocar nas suas vestes. O Jairo queria levar Jesus até a casa dele. Vocês podem se contar, gente. Jairo queria levar Jesus até a casa dele, para que Jesus colocasse as mãos sobre a filha para que ela sarasse. Essa mulher não. A fé dessa mulher é tão operante, que essa mulher dizia: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. E a Bíblia diz, versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. Quando essa mulher vem entre a multidão que apertava e consegue tocar em Jesus, na mesma hora, a Bíblia diz que logo se lhe secou a fonte do seu sangue, acabou aquele mal que ela estava sentindo. Só que depois que ela tocou em Jesus, que ela sentiu que estava curada, essa mulher se esconde novamente na multidão, porque ela havia conseguido aquilo que ela queria. O que ela queria? Tocar em Jesus para ser curada. Ela tocou em Jesus, ela foi curada, e agora, pronto, não quer mais nada. Era só o que ela queria, era só o que ela buscava. No entanto, não era só isso que o Senhor queria. Continua lendo, ele diz mais: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Irmão, Jesus sente que virtude é poder, havia saído dele. Jesus sabia que alguma coisa havia acontecido, e quando Jesus sente isso, ele para. Quando ele para, ele começa a perguntar: quem tocou nas minhas vestes? Porque aquela mulher alcançou o que ela queria tocar e ser curada, tocou e foi curada, e se escondeu. Só que não era só o que ela queria, Jesus também queria alguma coisa. Meu irmão, Jesus também quer alguma coisa. Minha irmã, Jesus também quer alguma coisa. Talvez você quer alguma coisa do Senhor, talvez você tenha buscado alguma coisa do Senhor. O Senhor também quer alguma coisa de você. Por isso que Jesus então para e começa a procurar, começa a perguntar: quem tocou nas minhas vestes? Quem tocou nas minhas vestes? Versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Gente, os discípulos não entenderam, eles não estavam entendendo o que havia acontecido. E às vezes, por não entender, a gente atrapalha. Eles, por não entender, eles vão questionar o Senhor. Ora, Senhor, você não vê que a multidão te aperta e o Senhor está perguntando quem lhe tocou? É porque eles não entendiam aquilo que o Senhor entendeu. Irmão, às vezes nós, como discípulos do Senhor, nós não vamos entender o agir de Deus, nós não vamos entender a maneira de Deus tratar, a maneira de Deus trabalhar, e às vezes por não entender, nós podemos atrapalhar. Eu preguei esses dias sobre a mulher cananeia. Aquela mulher vem clamando atrás de Jesus: oh Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente demoniada. E Jesus não deu palavra para aquela mulher, porque Jesus estava tratando aquela mulher. Só que vem os seus discípulos e dizem: Senhor, despede ela que vem gritando atrás de nós. E aí Jesus disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, o Senhor estava tratando aquela mulher, o Senhor estava fazendo uma obra naquela mulher, só que os discípulos não entendendo, irmão, vão entrar no meio da história que não tem nada a ver com eles. E às vezes nós, não entendendo a maneira de Deus agir, estamos entrando em situações, e o pior, às vezes atrapalhando a obra de Deus. Irmão, seja um discípulo, mas seja um bom discípulo. O Senhor está fazendo alguma coisa, deixa Ele fazer.
Mas todo mundo está apertando ele. Ele sabe de alguma coisa que você não sabe. Às vezes você está entrando em questões que você não deveria entrar. Irmão, deixa Deus tratar, deixa Deus agir, deixa Deus fazer. E Ele sabe o que Ele está fazendo e com quem Ele está fazendo. Continua lendo, ele diz assim, versículo 32, e ele olhava em redor para ver a que isto. Jesus continuou procurando. Quem me tocou? Quem me tocou? O discípulo, Senhor, peraí, a multidão te aperta. Senhor, para com isso. Irmão, apesar das palavras dos discípulos, Jesus continuou, porque a obra para aquela mulher acabou, mas a obra para o Senhor não acabou, porque o Senhor ainda queria fazer algo, porque ainda tinha algo mais do Senhor. Meu irmão, o Senhor está procurando por você, você que um dia tocou nas suas vestes, você que um dia se aproximou dele, você que um dia foi abençoado por ele, você pediu algo, Deus abriu a porta, Deus te curou, Deus te abençoou, Deus deu o filho que você queria, Deus deu o emprego que você desejava, só que depois que Deus lhe deu, você faz como essa mulher, você se escondeu, você se afastou, porque alcançou o que queria. Irmão, o Senhor ainda quer alguma coisa, e o Senhor está aqui hoje procurando por você. Ele sabe quem é você, Ele sabe o que foi que Ele fez, mas Ele não vai lhe chamar por obrigação. Você precisa se apresentar a Ele. Você que um dia tocou nas suas vestes, você que um dia recebeu algo de Deus, Ele continua procurando por você. Os discípulos, Senhor, a multidão te aperta, não importa o que os discípulos estão falando, Jesus continua. Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Ele continuava procurando por aquela mulher, porque ela conseguiu o que ela queria, mas o Senhor ainda queria mais. Meu irmão, o Senhor quer mais. Ele te procura não é para te cobrar, Ele te procura não é para te prender, Ele te procura para fazer mais por você. Pare de se esconder. Quantas pessoas estão se escondendo depois que receberam a bênção, depois que receberam o milagre, depois que alcançaram o que pediram? Estão se escondendo. Mas pode se esconder onde for, Ele está olhando para você, Ele está procurando por você. Cadê você? Cadê você? Ainda tem mais para fazer. Não era só o que você queria, tem aquilo que Ele quer, e o que Ele quer é melhor do que aquilo que você quer. Jesus está aqui procurando, Ele está procurando. Quem me tocou? Quem me tocou? Continua lendo, ele diz mais, versículo 33, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe o quê? Toda a verdade. Jesus continuou. Quem me tocou? Continuou procurando. Ele continuou insistindo. Ele continua, meu irmão, ele continua te procurando. Meu irmão, ele continua procurando por você, até uma hora que esta mulher, temendo, de temor e de respeito, e tremendo de medo, essa mulher se aproxima. Gente, a situação dessa mulher não era fácil, não era, porque o problema dessa mulher, como eu falei, fazia dela impura. Essa mulher não podia andar no meio das pessoas, essa mulher não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa ia ficar impura. Essa mulher poderia ser apedrejada até a morte, se descobrissem ela. Então quando Jesus está chamando, quem me tocou, e quando Jesus está procurando, essa mulher está com medo, porque ela está correndo risco de vida, se descobrirem. Só que, irmãos, o temor vem na frente do tremor. Vamos ler novamente o 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, primeiro é o quê? Temendo. E depois é o quê? Tremendo. Aquela mulher estava com medo. Estava com medo do que poderia acontecer com ela. Estava com medo que ela poderia ser apedrejada, ela poderia morrer. Mas, gente, o temendo veio na frente, o temor veio na frente, irmão, e o temor tem que vir na frente do medo. Eu sei que às vezes dá medo,
Irmão, dá medo do que as pessoas vão falar. Eu sei o que é isso. O meu medo de aceitar Jesus, de batizar nas águas, é o medo, irmão, do que as pessoas vão falar para você. Irmão, é o medo de você dar um passo a mais, é o medo de você assumir um compromisso com Deus e daqui a pouco você desviar. Eu tinha esse medo, eu tinha o medo de me batizar nas águas e depois daqui a pouco está eu bebendo de novamente, daqui a pouco está eu lá no meio das festas. Então eu tinha medo. Eu sei que talvez você tenha medo também. Você tem medo de aceitar Jesus e o que as pessoas vão falar? Você tem medo de aceitar Jesus e daqui a pouco você acaba se desviando, você não consegue, porque você já viu tanta gente, tantos amigos seus que começaram e não conseguiram permanecer e você tem medo. Mas meu irmão, o temor precisa vir na frente, o respeito a Deus, o temor a Deus precisa vir na frente, ainda que você tenha medo. Meu irmão, tenha temor a Deus, respeite a Deus, tome uma decisão, se apresente a Ele, se coloque diante dEle e fale toda a verdade. Eu tinha medo de batizar e me desviar, estou há 20 anos no Evangelho. Irmão, nunca me desviei, graças a Deus, e não vou. Se você colocar o temor na frente, esse medo não vai te derrubar, esse medo não vai se cumprir, esse medo não vai conseguir abalar você. Coloque o temor a Deus, coloque o medo de lado, coloque o temor a Deus na frente. Irmão, se apresente a Ele e fale para Ele toda a verdade. Versículo 34, ele diz: e ele lhe disse: filha, a tua fé vai em paz e ser curada. Quando essa mulher tocou em Jesus, ela apenas sentiu, já está curada. Agora não, agora a obra está completa. Meu irmão, Deus quer fazer uma obra completa. Ele não quer apenas que você sinta que as coisas melhoraram, Ele quer que as coisas melhorem de verdade. O plano dele é fazer uma obra completa. O plano dele é fazer uma obra, e isso, Ele quer fazer uma obra. Ele não quer só curar, Ele não quer só abrir uma porta. Não, meu irmão, Ele quer fazer uma obra completa. E quando essa mulher com temor se apresenta a Ele e conta toda a história dela, o Senhor não condena ela, não critica ela. O que o Senhor faz? Filha, vai em paz. Filha, vai em paz, ser curada desse teu mal. Pronto. Só que tem uma coisa: enquanto Jesus está ali conversando com a mulher, irmão, o Jairo estava ali esperando por ele. A gente está falando dessa mulher agora de uma maneira que parece que o Jairo foi até esquecido, que parece até que Jesus colocou o Jairo de lado. Irmão, não se engane, Jesus não se esquece de ninguém. Eu sei que às vezes na caminhada com o Senhor, parece que Ele não está olhando para nós. Na caminhada parece que Ele nos abandonou, parece que Ele nos deixou. Irmão, só parece. Ele não esqueceu de você. Irmão, não se engane, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então, meu irmão, você não se preocupa não, porque Ele não se esqueceu de você. Pode até parecer, Jesus está conversando, Jesus parou. Normalmente, Jesus quando fazia um milagre, falava assim: olha, não fala para ninguém, para essa mulher não. Ele queria saber dessa mulher, Ele queria que todo mundo ouvisse dessa mulher. Enquanto Ele está tratando com a mulher, gente, o Jairo está ali de lado. Imagina a aflição dele, de um pai que a filha está à beira da morte, e esperando Jesus tratar com aquela mulher. Gente, Jesus não esqueceu de você. Pastor, mas Ele está abençoando ele, está abençoando ela. Ele não esqueceu de você. É você que ainda não entendeu, mas uma hora você vai entender tudo. Continua lendo, ele diz mais, versículo 35: e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então vieram algumas pessoas da casa do Jairo,
e vieram com a má notícia. Irmão, eu sei que às vezes a má notícia vai vir, só que você precisa entender que às vezes ela vem para abalar você, para mexer em você. Ela vem para abalar a tua comunhão com Deus, a tua fé em Deus, porque Jairo foi buscar Jesus. Jairo está ali esperando que o Senhor fizesse alguma coisa, só que agora parece que Jesus esqueceu dele. Está olhando para aquela mulher, falando com aquela mulher, e quando as coisas não podiam ficar pior, de repente chega a notícia: a filha morreu. Imagina o abalo que esse homem deve estar sentindo. Gente, cuidado, porque às vezes a má notícia vem com propósito de abalar você, de estremecer você, de fazer você duvidar, de fazer você retroceder, de quebrar a tua comunhão com Deus. Irmão, nesta hora, talvez um homem natural diria: o que adiantou eu buscar Jesus? O que adiantou eu clamar por Ele? Você precisa ter cuidado, porque a má notícia vem para te abalar, a má notícia vem para abalar a tua fé, para fazer você questionar, para fazer você duvidar do Senhor. Você precisa ter cuidado com aquilo que você está ouvindo, porque às vezes isso tem um propósito, que é abalar a tua comunhão com Deus. Continua lendo o versículo 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Primeira coisa, Jesus está, irmão, Jesus conversando com a mulher, mas ligado com Jairo. Jesus ouviu o que aqueles homens falaram. E quando Jesus, ouvindo o que aqueles homens falaram, ele vira para o Jairo e diz: primeira coisa, meu irmão, não deixe o medo entrar no teu coração. Não deixe o medo atrapalhar a obra que Deus está fazendo. Porque se você deixar o medo entrar, ele vai atrapalhar. Então, primeira coisa, irmão, não temas. Meu irmão, não tenha medo. Está chegando o ano novo, não tenha medo. Não temas. E depois que ele disse: não temas, porque eu preciso guardar o meu coração do medo, ele disse: crê. Agora me diz, crê no que, gente? Que a filha já estava morta. Aí é onde nós vamos ligar uma história na outra. Irmãos, quando Jesus saiu para ir à casa do Jairo, veio uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Sabe qual a idade da filha do Jairo? 12 anos. Tem mais, esta mulher havia procurado, gastado tudo que ela tinha com médicos, não adiantou? Irmão, o Jairo tentou tudo que ele podia, não adiantou nada. E aí então o Jairo foi buscar a ajuda de Jesus, do mesmo jeito que essa mulher foi buscar a ajuda de Jesus. Gente, não é coincidência os 12 anos de sofrimento daquela mulher com os 12 anos de vida da filha. Irmão, não é coincidência aquela mulher ter tentado bater em todas as portas e não adiantou nada. O Jairo ter tentado bater em todas as portas, não adiantou nada. Não é coincidência. Aquela mulher entrou no caminho do Jairo quando ele levava Jesus para a casa dele, mas não entrou à toa. Aquela mulher não aparece como alguém que vai atrapalhar a obra de Deus na vida dele. Ao contrário, aquela mulher aparece como alguém que vai cooperar para o bem na casa dele. Porque quando Jesus disse: crê somente, crê no quê? Ele acabou de ver Jesus curar uma mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue. Ele acabou de ver Jesus curar uma mulher que nenhum médico conseguiu curar, que nenhum remédio conseguiu curar. O que Jesus fez foi mostrar para Jairo o poder dele. Aquela mulher não era um atrapalho, aquela mulher não era um impedimento, não, aquela mulher fazia parte do propósito de Deus na vida do Jairo. Porque agora o Jairo pode crer. Ele pode crer por quê? Porque ele viu o que o Senhor fez. Se ele curou uma mulher que há 12 anos sofria e que nenhum médico poderia curar, ele pode curar minha filha que tem 12 anos. Ele pode curar minha filha que nenhum médico pode curar. Aquela mulher não veio como atrapalho. Aquela mulher veio para cooperar com a obra que Deus iria fazer na vida da filha dele. Meu irmão, na nossa caminhada com Jesus vão acontecer coisas que parece que é atrapalho.
Irmão, na nossa caminhada com Deus, vai acontecer coisas que parece que estão atrasando a obra. Irmão, você está enganado. A Bíblia diz e sabemos, é você que não sabe. Mas a Bíblia diz e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, não é atrapalho. Se você veio buscar Jesus, se você tem buscado o Senhor, se você tem clamado por Ele, meu irmão, as coisas que acontecem não é para atrapalhar. As coisas que acontecem é para colaborar com a obra que Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso é necessário que você creia. Lembra que Jesus disse para o Jairo? Crê. Irmão, creia, minha irmã. Irmão, não duvida, não deixa a dúvida, não deixa o questionamento, não deixa a preocupação. Não, meu irmão, apenas creia. Você não foi buscar Jesus? Você não está buscando Jesus para a tua vida? Você não está buscando Jesus para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa? Você não está buscando Jesus? Crê somente, acredite, crê somente e continue. Porque, versículo 36, é bonito, e eles agora fizeram o quê? Deixando a multidão, o levaram consigo. Perdão, gente, eu pulei. Versículo 37, diz assim, e não permitido que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando Jairo foi buscar Jesus, lembra, Jesus foi com Jairo, mas com Jesus e o Jairo foi o quê? Uma grande multidão. Lembra que eu mandei você guardar aquilo? Uma grande multidão que o apertava. Só que agora Jesus não vai deixar ninguém mais segui-lo. Por quê? Porque a multidão já cumpriu o propósito dela. Qual era o propósito da multidão? Aquela mulher não podia chegar na frente de todo mundo e tocar em Jesus. Então, com a multidão, ela podia vir por detrás. Então, até a multidão tinha um propósito naquela obra. Irmão, aquela mulher tinha um propósito, a multidão. Agora, irmão, está chegando uma nova fase. Chegou agora um novo momento, agora vai mudar. Agora a coisa vai avançar. Porque, primeira coisa, Jesus disse, olha, ninguém me segue. Eram 12 discípulos, nem os discípulos, todos eles vão seguir. Jesus diz para a multidão, vocês fiquem aqui. É uma nova fase. E nesta fase só vai Jesus, Pedro, Tiago e o João. E o Jairo. Irmão, não vai ter mais nada para atrapalhar. Agora a obra vai poder avançar. Não tem multidão para atrapalhar. Chegou uma nova fase para o Jairo. Continua lendo. Versículo 39, 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, a mãe da menina com que ele estava, e entrou aonde a menina estava deitada. Jesus chega na casa do Jairo. Quando Jesus chega, tem uma multidão também na casa do Jairo. Todo mundo chorando, pranteando, aquele desespero. E quando Jesus chega na casa do Jairo, irmão, Jesus vem trazendo uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Ei, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, apenas dorme. Quando eles ouviram aquela palavra, o que eles fizeram? Eles começaram a rir. Gente, o povo estava se acabando de chorar. E quando ouviram o que Jesus falou, começaram a rir dele. Eram pessoas que não concordavam. Eram pessoas que não aceitavam a palavra de Jesus para aquela menina. Infelizmente, nem todo mundo vai aceitar o que Deus fala para você. Nem todo mundo vai aceitar a obra que Deus quer fazer na sua vida. Meu irmão, são pessoas que precisam sair. Jesus os fez sair. Por quê? Porque eles iriam atrapalhar. Infelizmente, tem gente que vai atrapalhar. Pessoas que precisam sair.
O Abraão, quando levou o Isaque para sacrificar, chegou uma parte do caminho que ele disse para os moços dele: olha, vocês fiquem aqui, eu vou ali, porque se eles fossem, eles iriam atrapalhar. Irmão, tem gente que atrapalha. Por quê? Porque é contrário. Pessoas que não aceitam a palavra de Deus para sua casa, para sua família. Jesus trouxe uma palavra para a filha do Jairo, mas todo mundo riu. Por quê? Porque para ele aquela menina não tinha mais jeito. Irmão, Deus tem uma palavra para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido. Só que muitos não vão aceitar, não vão acreditar. E se você continuar, eles vão te atrapalhar. Por isso Jesus os fez sair, para que eles não atrapalhassem. Irmão, tem gente que vai atrapalhar porque não anda na mesma fé que você, porque não crê do mesmo jeito que você. Jesus falou: e tu e tua casa servirão ao Senhor. Aí você fala para alguém que vai rir: ah, mas teu marido é um cachaceiro, como é que ele vai servir o Senhor? Irmão, são pessoas que precisam sair para que Jesus possa ficar e fazer a obra dele. Continua lendo, versículo 41, diz assim, ó: e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta. Oh, meu irmão, Jesus está dizendo para nós: levanta. Irmão, o ano novo está chegando, irmão, e Deus pode te levantar nesse novo ano. Irmão, Deus pode levantar a tua vida, a tua casa, o teu casamento. Jesus chegou naquela casa e disse: menina, eu te digo. O que é que Jesus está dizendo para você? Meu irmão, Ele pode te levantar, Ele quer te levantar, Ele vai te levantar. Jesus está dizendo para aquela menina o que é que Ele está dizendo para você hoje. Ei, irmão, Ele pode levantar você, não importa qual é a sua situação, não importa, você está morto hoje espiritualmente, emocionalmente, eu não sei de que maneira que você está morto, mas eu sei que Ele pode levantar você. Irmão, Ele pode te levantar nesse ano como um marido transformado, como uma esposa restaurada. Ele pode levantar a tua família, levantar a sua empresa. Ele pode te levantar nesse novo ano. Amém? Oh, meu irmão, você tem que acreditar. Ele pode te levantar. Pastor, mas a situação está difícil, a situação está tão complicada. Oh, meu irmão, aquela menina estava como? Estava como? Morta. E Jesus está dizendo para alguém que está morto: levanta-te. Ele pode te levantar nesse ano. Ele pode fazer um milagre nesse ano. Não sei o abismo que você caiu, eu não sei a situação como é que está, mas eu sei que Ele pode te levantar. Só que é preciso uma coisa. É preciso uma coisa. Versículo 42, ele diz: E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande... Irmão, os pais ficaram espantados, porque a menina estava morta. Mas agora essa menina se levanta e começa a andar. E por que ela se levantou? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Meu irmão, se você ouvir a voz do Senhor, irmão, Jesus te levanta nesse 2026. Não importa como é que estava amor. Ah, pastor, 2026, pastor, já viu como é que está a crise? Já viu como o Brasil está endividado? Meu irmão, essa mulher estava morta, e Jesus levantou essa mulher, Ele levantou essa menina. Não importa como é que está o Brasil, como é que está o mundo, se você ouvir a voz do Senhor, Ele te coloca de pé, Ele te levanta. Só precisa ouvir a voz do Senhor. Irmão, dê ouvidos ao que o Senhor diz. Deus vai levantar todo mundo? Não, Ele vai levantar aquele que ouvir. Irmão, Jesus está diante da sepultura do Lázaro. 4 dias morto, acabou, não tem mais jeito, acabou, é o fim. Jesus está diante da sepultura e grita: Lázaro, vem para fora.
Irmão Lázaro, que estava podre, ouviu a voz do Senhor, se levantou e veio andando. Porque se você ouvir a voz do Senhor, Ele te levanta. Não importa qual é a sua situação, o que importa é ouvir a voz do Senhor. Ah não, o pastor falou que Deus vai me levantar em 2026. Eu falei mesmo. Se você ouvir, não esqueça a condição. Se você ouvir a voz do Senhor, Ele te levanta. Ele te levanta. E o melhor, irmão, vão ficar espantados. Vão ficar espantados. O pai da menina, a mãe da menina estão espantados. Os discípulos estão espantados. Porque a menina está caminhando, ela estava morta, mas ela ouviu. Oh, meu irmão, ouça a voz do Senhor, ouça o que o Senhor te diz. Menina, a ti eu te digo, ouça o que Ele te diz, ouça o que Ele te diz, ouça aquilo que Ele diz para você, porque se você ouvir, Ele te levanta nesse novo ano. Versículo 43, vamos terminar. Ele diz assim, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que ele dessem, porque o seu milagre precisa ser alimentado. Você não pode pegar o milagre e vai embora, não. O teu milagre precisa ser... Pastor, como é que eu vou alimentar o meu milagre? Na presença de Deus. Você alimenta o seu milagre com gratidão, com adoração, com louvor. Não esqueça, depois que você se levantar, eu preciso alimentar. Meu milagre não pode morrer. Meu milagre não pode acabar. Eu preciso alimentar o meu milagre. E isso é o que? É perseverar na presença de Deus. É continuar. Oh, meu irmão, Deus quer te levantar. Oh, minha irmã, Deus quer te levantar. Começa se levantando aí. Vai se levantando. Fica de pé em nome de Jesus. Vamos nos levantando já.